Amém. Boa noite. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Vou falar nesse vídeo sobre o tempo da grande tribulação, onde no capítulo 11 de Apocalipse é revelado claramente, esse período nos mostrando através das duas testemunhas, que é Moisés e Elias. Então, eu vou ler porque, para mim, mostrar o texto, depois fazer edição, dá mais trabalho. Então, vamos ler. Apocalipse 11, eu vou começar pelo verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, que é exatamente o tempo da grande tribulação. Tá? Vai ter os primeiros 1260 dias, que é a tribulação, e o segundo tempo, que é esse aqui. Vestidos de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, dois candeeiros que se acham de pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Presta atenção agora. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Olha a data, olha o tempo, 3 e meio. Não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu 1/10 parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. Agora tem uma coisa interessante. E deram glória ao Deus do céu. Eu não lembro em Apocalipse quando Deus está julgando nas trombetas ou nas taças, que nas taças a igreja já não está mais aqui, de ver alguém se arrepender, de alguém dar glória a Deus, de alguém mudar, se arrepender. Verso 14, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, o segundo ai é o toque da sexta trombeta. Primeiro, quinta trombeta, segundo ai, sexta trombeta, terceiro ai, sétima trombeta. Então, só vou ler aqui o 15 para mostrar. O sétimo anjo tocou a trombeta. Eu ouvi no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e desceu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bem, o que eu queria compartilhar é o seguinte.
Primeiro, quem tem me mostrado que Jesus só vem após a 70ª semana que o anjo Gabriel trouxe a Daniel em 538 a.C. é Deus. Porque devido a um acidente que eu sofri, vamos dizer, eu venho num processo de recuperação. Hoje eu já consigo andar, dar alguns passinhos, mas com muita dificuldade, porque não posso mais fazer fisioterapia devido a uma série de coisas que vem ocorrendo no mundo inteiro. Então, quando eu comecei a ir para a Bíblia e ler várias coisas, quem me levava é Deus. Quem revela é Deus. Quem dá discernimento, quem dá sabedoria é Deus, vem de Deus. Eu nunca ouvi dizer que o diabo dá revelação para ninguém, que o diabo concede esse espírito de profecia, que é tudo aquilo que Jesus... por isso que Apocalipse fala que Jesus, ele é o espírito da profecia, ele é o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso é mencionado só em Apocalipse. Então, quem tem a capacidade de nos fazer ver as coisas que ainda irão acontecer, mas estão diante de nós, mas não vemos, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Então, aqui é muito interessante, nós temos que notar. Esse segundo tempo são exatos 1260 dias, do capítulo 10, eu acredito até o 13, fala 2 vezes 1260 dias e 2 vezes 42 semanas. Ou seja, serão 3 anos e meio, literais, né? Então, Jesus, no sermão profético, ele fala, quando vires a abominação desoladora, ele está citando a profecia do anjo Gabriel, levou a profecia de Daniel. Né? Lucas fala, quando vir Jerusalém sitiada de exércitos, Lucas narrou uma outra coisa que Mateus e Marcos não comentaram, mas Jesus falou aquilo. Então, o sítio, o cerco, a invasão, a profanação do templo e as duas testemunhas ocorrem praticamente no mesmo tempo. Ali é o início desse final dos 3 anos e meio antes da volta gloriosa e majestosa do Senhor Jesus. Então, agora é muito interessante notar que eu vejo que tudo isso que nós vemos aqui, que vou ler de novo para vocês. Quando eles morrem, todos os povos, tribos, línguas e nações contemplam seus cadáveres das duas testemunhas e não permite que sejam enterrados. Por quê? Para provocar, para quebrar uma tradição. Agora eu pergunto para vocês, como que todos os povos, línguas vão ver isso? Pela TV, pela internet, pelas mídias sociais, tá? Não tem outro caminho. E isso eu, pela fé, não tô afirmando nada para ninguém me jogar pedra, acontece nessa década, tá? Então, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizam festas, enviarão presentes pelo Fidex, pelo Sedex, pelo qualquer Dex da vida, né? Vão mandar de cidade para cidade, nação para nação, vão festejar, vão soltar fogos, vão abrir champanhe, mandam presentes uns para os outros. Estão mortos e nós não permitimos que enterre eles. Veja bem, a Bíblia fala que por 42 meses será dado poder para o anticristo reinar. Mas por que não impediram esses 2 homens de profetizar? Por quê? Porque aqui fala, se alguém tentar fazer alguma coisa, sai fogo da boca deles. E quem quiser mexer com eles, está ordenado que morram. Ou seja, eles vão pregar, profetizar por 1260 dias e ninguém poderá fazer nada. Nem toda tecnologia, nem micro-ondas, nem pulsos eletromagnéticos, nem raio laser, nem bala, nem atiradores de elite, nada poderão impedir a missão desses 2. Outra coisa que eu quero compartilhar. Jesus fala, quando for pregado o evangelho a
todos os cantos da terra, todos os confins da terra. Então virá o fim. Então, não estou dizendo que os homens não fizeram essa tarefa. Fizeram, continuam fazendo e vão fazer até o último instante. Mas repare que coisa interessante. Deus manda Moisés e Elias. Por isso que fala que eles podem fazer com que não chova. Podem transformar a água em sangue. Então, esses são Elias e Moisés. Quando Jesus sai para vir para morrer em Jerusalém, foi logo depois do Monte da Transfiguração. E ali aparece quem? Moisés e Elias. E eles conversavam. Pedro, o famoso Pedro, já queria fazer 3 barraquinhas, né? Aí veio a voz do céu, né? Então, eles estavam se encontrando, eles estavam conversando, compartilhando, né? E aí tem uma série de especulações, né? Que o povo viaja um pouco na maionese, mas eles estão ali. E nada vai poder impedi-los. Então eu pergunto, eles vão ficar pregando o judaísmo? Não. Eles vão ficar pregando doutrinas novas, novas doutrinas? Não. Eles vão pregar primeiro para Israel. Como se estivesse dizendo, olha, povo, o Yeshua HaMashiach já veio. Ele já morreu aqui nessa cidade. Ele já veio, já pregou, já curou, já se cumpriu profecia tal, de Isaías, de fulano, ciclano, beltrano. Então, eles, quando fala, eles profetizarão, eles não só vão falar o passado, como o futuro. Hebreus 11 fala, pela fé eles creram que todo o universo foi formado pela palavra de Deus e todas as coisas vieram a existir. Então isso é fé. Que Deus tem o poder de, do nada, fazer as coisas acontecer, aparecer. Haja luz, né? Então, 4º dia, Deus criou as estrelas, então ele cria todo o universo no 4º dia da criação. Nos 6 dias, no 7º ele descansa. Então, você vê, a fé fez eles crerem o quê? Quem escreve isso? Moisés. Moisés veio a 2.500 anos depois de Adão. Tá? Então, peraí, como que Moisés sabia tudo isso? É um apocalipse do Velho Testamento, são revelações, são profecias, né? Apocalipse quer dizer revelação. Então, é extraordinário. Voltando ao que eu estava querendo compartilhar. Aqui, na tarefa dessas 2 testemunhas, desses 2 evangelistas, desses 2 grandes profetas, o mundo inteiro vai ouvir a mensagem de Jesus Cristo agora pela boca de 2 grandes profetas do passado, que um foi levado, ainda vivo, não passou pela morte, que foi Elias, e Moisés, ele morre, a Bíblia fala, na montanha, mas depois, acho que em Judas, né, não me falha a memória, tem uma briga, Satanás está brigando pelo corpo, com Miguel, pelo corpo de Moisés. Né? Então, quem tem todo o poder, quem tem toda a glória, toda a força é Deus. Então, Deus traz esses 2. Então, eles vão falar de Jesus Cristo, eles vão pregar a todo mundo, né? O que esses 2 homens vão falar por 3 anos e meio? Eles vão pregar o evangelho de Jesus. Eles vão falar que Jesus já veio há 2.000 anos atrás e morreu numa cruz, né? E vão contar tudo isso para o povo. Tanto é que a gente vê no final aqui, né? Nós temos um grande terremoto, né? Ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram muito aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Tá?
a própria Bíblia fala que só uma parte do povo de Israel que vai estar lá vai ser salvo, só um remanescente. Então, eu assim não lembro. Tanto porque Deus julgando são 7 trombetas, depois a igreja é tirada nesse capítulo 11, a igreja, como já fiz um vídeo anterior, a Apocalipse nos mostra a vinda de Jesus, o arrebatamento, primeira ressurreição dos mortos, só tem 2 ressurreições dos mortos, tá? Primeira ressurreição, arrebatamento da igreja, por quê? Após a abertura do 6º selo, mas Deus não tem nada a ver com esses 5 selos, que é a maldade do homem feito na terra. Quando ele abre o 6º selo, começam a vir os sinais que ele vai descer e que vai se cumprir os mistérios, né? As profecias, mistérios, tudo aquilo que os profetas já vinham falando há muito tempo atrás. Vai ocorrer o grande dia do Senhor. Então é isso. Ninguém vai poder impedir esses 2 de agora pregar o evangelho a toda a terra. Hoje, pouquíssima parte da terra não tem acesso à internet, né? Mas nesse tempo aqui, vamos dizer que isso ocorra no final dessa década, tá? Vamos fazer uma suposição aqui, para não joguem pedra em mim, não falem que eu estou dando data, dia, hora, apenas estou fazendo uma aproximação aqui, né? Então, o mundo inteiro vai estar assistindo isso. Vão estar televisionando de longe, vão estar mostrando, olha o que esses caras estão pregando, peraí. Mas a gente vê que gravíssima apostasia e o estado que o homem chegou, que o mundo chegou, né? Gravíssimo, gravíssimo, né? O que Paulo fala, que o penúltimo sinal da volta de Cristo seria a apostasia, e o último, aparição do iníquo. Então, o iníquo, né? Aqui, ainda, nesse capítulo 11, nós não chegamos nesse governo do anticristo, né? Ou melhor, me perdoem, aqui é o governo do anticristo, né? Então, é outra observação, eu fiz confusão aqui. Esses 1.260 dias são as 42 semanas que vai ser dada autoridade para ele agir. E tanto no livro de Daniel como aqui, fala que ele vai perseguir tanto os judeus como os cristãos e vencê-los, né? Então vai ter um número grande de mártires na terra. Mas por que ele, com todo esse poder que ele vai receber do dragão ou do diabo, por que ele não interrompe esse trabalho que está incomodando, vamos dizer, essa esquerda barra pesada, né, que se opõe a Deus, né, que se opõe ao Evangelho de Jesus Cristo, que se opõe à fé? Por que ele não vai lá e interrompe? Então, reparem, eles pregam desde o começo da grande tribulação até o final, né? Quando eles morrem, são chamados, né? Aí você vê, se completa, é tocada a 7ª trombeta, né? No capítulo 10, a gente vê um anjo forte, que é Jesus, com um pé sobre a terra, com um pé sobre o mar, que está falando: não haverá mais demora. Na voz do 7º anjo, que é a 7ª trombeta, né, se cumprirá, né? Então, se cumpre exatamente, você pode ver que o versículo 14 passou o 2º ai. Eis que sem demora vem o 3º ai. O versículo 15, o 7º anjo tocou a trombeta. Aleluia. Então, Senhor Jesus, se alguém ainda não tinha ficado bem claro o que Jesus veio fazer na terra, a grandiosidade da sua obra, que ele espontaneamente, como homem, 100% homem, mas 100% Deus, ele espontaneamente foi até a cruz para morrer por toda a humanidade. E João fala
veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Opa! São aqueles que vão nascer de novo, vão receber o Espírito Santo, vão ser batizados, vão fazer uma profissão pública diante dos homens e diante dos anjos, né? Tanto os anjos que estão com Deus, como os anjos caídos que estão na terra. Então é isso, gente. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. O que eu queria compartilhar isso eu não via. A gente lê, se a gente lê vamos ler lá o capítulo 11 de Apocalipse. Se a gente não contempla essa amplitude, né? Essa glória, a realidade de que está acontecendo, a gente está vendo como na passagem, quando Cristo pega aquele cego, leva ele para fora da onde eles estavam, passa, gospe e faz uma pastinha e põe no olho dele. Aí pergunta para ele, e aí? Acho que depois ele é lavado, né? Se não me falha a memória, a passagem do tanque de Siloé. Aí Jesus pergunta, e aí, como é que tá? Beleza? Tá vendo agora? Eu fui curado, né? Aí ele olhou e falou, não, senhor, tá tudo meio embaçado ainda, eu vejo os homens como árvores, andando. Então, eu quero deixar aqui uma pequena observação. Às vezes, quando nós vamos para a palavra de Deus, sem temor, sem sede, sem aquela sede que vem de Deus, né? Sem o desejo de ver pela fé, de desfrutar desse espírito de profecia que é o testemunho de Jesus, que nos leva tanto para trás como para frente. Não temos mais limitação pela fé, o Senhor já nos revelou tudo. Então, quando o cego fala, não, senhor, eu continuo vendo embaçado, o que é que Jesus faz? Ele gospe de novo no chão, faz um outro remedinho, passa no olho dele de novo. Vamos falar assim, vai lá, lava de novo. E agora? Beleza, agora eu estou vendo tudo claramente, agora tudo está normal, né? Aleluia, né? Então, o que é essa saliva, esse remedinho, essa saliva, porque não é um catarro, não, é a saliva de Jesus, isso representa o que? A palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra, né? Então, nós só podemos desfrutar dessa revelação, como eu citei, eu estava lendo agora aqui em Hebreus, né, que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho do faraó, preferiu não desfrutar das riquezas do Egito, antes ser tratado com o sofrimento do povo hebreu lá dentro do Egito. Por quê? Contemplava como se estivesse vendo o invisível. Então, esse é o espírito de profecia. Esse é o poder que Jesus nos dá de ver através da eternidade, né? Porque tudo que está, esse texto que eu estou lendo para vocês, se cumpriu para Deus há muito tempo, antes que a Terra existisse, mas há 2000 anos atrás foi dada essa profecia lá no final do primeiro século, né? A João, velhinho, com quase 100 anos, preso numa ilha, né? Então, já se cumpriu para Deus, é tudo vitória. Tudo que está em Apocalipse é real, é verdadeiro, já se cumpriu, né? Não existe nenhuma oposição que possa impedir que Deus realize tudo aquilo que ele disse. Por que então não se cumpriu nesses 2000 anos? Ele está esperando todos entrarem, todos aqueles que foram eleitos antes da fundação da Terra. Vamos dizer, antes, essa Terra vai completar agora, eu acredito que no final dessa década nós completamos 6.000 anos, tá? De Adão até hoje. Então, Deus está dando chance para o homem se arrepender, para o homem se voltar para Deus, para o homem clamar, né? Então, por isso que fala, quem crer e for batizado. O batismo é um ritual onde você confessa diante do mundo, olha, eu quero deixar
minha vida para trás. Eu quero, agora que afundar aqui, eu quero que o meu velho ser fique debaixo das águas e eu renasça com Cristo para a vida eterna. Amém, irmãos? Era isso. Um abraço, fiquem na paz.